Vamos então criar a nossa primeira migration, o nosso primeiro model aqui no Laravel. Primeiro vamos entender o que é uma migration e o que é um model. Uma migration é um arquivo PHP onde eu defino ali qual que é a estrutura de uma determinada tabela, modifico essa tabela, crio relacionamentos também e tudo mais. Isso facilita para que quando eu vou instalar, criar uma nova instalação do site, do sistema que eu estou desenvolvendo, ele já cria toda essa estrutura do banco de dados automático para mim. Eu não preciso de ficar exportando o banco de dados e importando para outro lugar manualmente, como a gente fazia muito antigamente com o PHPMyAdmin, por exemplo. Então aqui ele já cria essa estrutura de banco de dados automático de acordo com os parâmetros que eu vou passando aqui, o que facilita esse processo, tanto de criar tabelas quanto modificar essas tabelas também, excluir tabela e tudo mais. E o model é uma interface, é uma classe que facilita eu acessar esses dados que estão armazenados no meu banco de dados, nessas tabelas, os relacionamentos e tudo mais. Bom, vamos ver então como que a gente pode criar a nossa primeira migração aqui, a nossa primeira migration. Se você vem aqui na pasta Database Migrations, você vê que já tem aqui algumas migrations criadas, como por exemplo a migração aqui que cria tabela de usuários, cria tabela de senhas, de reset de senhas, né? De falha ali de jobs, que são trabalhos, algumas ações que a gente pode rodar ali em background que executa sem a necessidade da pessoa ficar esperando na tela. A gente tem aqui também de tokens ali para acessar a API, tudo isso já veio padrão aí no Laravel com o que a gente fez até agora. Então vamos criar agora a nossa primeira migration aqui, que vai ser a migração onde nós vamos salvar as categorias das vagas de trabalho que a gente encontrar. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou digitar aqui php artisan make model e aqui eu posso já criar tanto o model quanto a migration também já de uma única vez com um único comando. Então aqui eu vou colocar o nome do model que eu quero criar. Aqui no caso eu prefiro sempre no singular, então aqui eu vou colocar category e aqui eu coloco "-m" e vou passar também um F aqui. O M serve para ele criar automaticamente a migration para mim. E o F serve para criar também uma factory. Para que serve essa factory? Futuramente a gente vai fazer aqui a parte de testes do sistema e a gente vai utilizar essas factories para a gente criar dados falsos no banco de dados e a gente não ter que ficar imaginando dados para poder criar lá os testes. Então ele já faz essa parte automática para a gente, sorteia lá valores, sorteia, ele cria sentenças, cria parágrafos e tudo já automático para a gente ali. A gente apenas define os parâmetros e ele já faz isso para a gente. Se você quiser ver todos os parâmetros, basta colocar o "-help" e dar um enter e ele vai mostrar aqui para você tudo que você pode passar aqui como parâmetro. Você pode ver que tem muitas opções. Eu vou criar por enquanto apenas com a migration e a factory. Dou um enter aqui e automaticamente ele já criou para mim tanto a minha category, deixa eu voltar aqui em cima, ok? A minha category lá do model, né? App Models Category, criou também a factory que fica dentro de database, factories category factory, e criou a migration que fica dentro de database, migrations, o arquivo create categories table. Aqui ele coloca qual que é a data e o timestamp aí, né, para poder executar essas migrations em ordem. Aqui essa ordem é muito importante para a gente poder, por exemplo, se eu crio aqui um relacionamento entre usuário e categoria e não crio a categoria antes, eu posso correr o risco de estar referenciando uma tabela que ainda não existe. Então é bem importante a gente manter aqui essa ordem dos arquivos aqui da nomenclatura. Ok, então aqui no nosso arquivo de create categories table, a gente pode definir quais que são os parâmetros aí da minha tabela. Automaticamente ele já vem aqui para mim com a tabela, com a coluna ID, que vai ser o ID da minha tabela,
e o timestamps, que vai criar duas colunas para mim, que é a created at, que é a data de criação desse dado, dessa informação, e o updated at, que é a data de atualização desse dado. Então, a primeira vez que eu criar, os dois vão ser iguais, e depois, quando eu for atualizando a categoria, vai mudar apenas o updated at aqui para mim. Ok. Então, vamos aqui criar apenas uma coluna aqui, vou chamá-la de name. Então, aqui, eu estou falando que na minha tabela, eu vou ter uma coluna do tipo string, e o nome dela vai ser name. Aqui eu não preciso de colocar que é obrigatório, por padrão ele já é obrigatório, ele não pode ser nulo. Então aqui eu vou adicionar também um relacionamento. Eu vou falar que essa categoria ela pertence a um determinado usuário. E aí eu vou informar lá qual que vai ser o usuário que vai criar essa categoria, que criou essa categoria. Aqui ele já automaticamente importou aqui para mim o model. Eu passo aqui. Tem várias formas de fazer esse relacionamento. Eu utilizo essa forma aqui, que é uma das que foram lançadas recentemente com o Laravel. Aqui a gente coloca que tem um relacionamento estrangeiro, foreign ID for. Aqui a gente passa a classe lá do model que a gente está fazendo a referência, que no caso aqui é o model de usuários. Então automaticamente ele vai criar uma coluna chamada user underline ID aqui para mim na minha tabela, ok? Aqui eu vou falar constrained e cascade on update, cascade on delete. Se por acaso eu atualizar o ID do usuário, ele vai atualizar aqui também nessa tabela. Se eu deletar o usuário, ele vai deletar todas as categorias desse usuário, porque eu coloquei aqui o cascade on delete. Ok. Vamos ver se a gente precisa de mais alguma coisa. Eu vou adicionar aqui mais uma coluna, que é a de slug, para a gente poder ter ali também uma página onde a gente pode exibir essa categoria com um nome amigável. Por exemplo, eu teria ali a categoria sem categoria, e aqui a slug seria sem categoria, e aí o usuário poderia acessar, por exemplo, como http://localhost/category sem categoria, ok? Então, por isso o slug aqui. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar sem o slug para a gente poder aprender como modificar uma tabela no futuro, e aí a gente vai adicionar aqui essa coluna de slug. Então, por enquanto, só o nome e o usuário. Em seguida, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu model que ele criou para mim, dentro de app, aqui a gente tem os models e category. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso aqui definir quais que são os campos que eu quero preencher, habilitar para poder preencher lá na minha categoria. Quando eu for criar aqui uma categoria, quais que são os campos que eu quero que sejam preenchíveis na hora de... Preenchíveis, não sei se é essa a palavra correta, mas os campos que eu vou poder preencher eles ali, passando um array de dados, uma massa de dados, um array, e ele vai aceitar. Então aqui eu coloco o protected e o fillable, e aqui eu vou falar que eu vou aceitar passar apenas o nome. Agora a gente comenta isso daqui, a gente vê o problema que gera se a gente não passar isso daqui. E aqui eu tenho que definir qual que é o relacionamento que eu tenho lá de categoria com usuários, que é aquele foreign ID que eu fiz lá. E aqui ele já dá até uma sugestão para mim, ó. Eu crio aqui então uma função, chamo ela aqui de user, para mim poder ligar, né, que ali é o usuário que criou a categoria. Posso colocar o nome que eu quiser aqui, não tem nenhum problema. Eu prefiro colocar aqui o nome da tabela que está sendo, do model que está sendo referenciado. Então coloco ali user. Aqui eu vou retornar um belongs to. Vou definir aqui o tipo de retorno que está dando. Coloco aqui um this belongs to, pertence a um usuário. Então aqui eu estou falando que essa categoria pertence ao usuário que criou ela. E aqui eu faço relacionamento no model. Ok. Vamos então agora começar a criar aqui o nosso painel administrativo para a gente poder criar essa categoria. Bom, como que a gente pode fazer isso daqui então? Vamos ver aqui. A gente tem que criar o nosso controller primeiramente,
para a gente poder exibir um formulário e criar a categoria. Eu vou fazer aqui então isso. Vamos lá, PHP, Artisan, Make, Controller, e aqui eu vou colocar dentro de admin, e lá dentro de admin agora eu vou criar aqui o meu model category controller, e vou colocar aqui um resource. E aí, deixa eu ver aqui o que a gente tem mais de opção. A gente tem ali o resource, e a gente pode passar o model também. Ok, então vou passar aqui resource, para mim poder criar todo o CRUD ali, um controller que vai ter toda a parte de CRUD da minha categoria. O que é o CRUD? Listar as minhas categorias, criar novas categorias, visualizar e deletar essas categorias. Então aqui, resource, model, coloco aqui o nome do model que eu quero, que é o category. Ok, dei um enter e ele já criou para mim lá. Então aqui, dentro de app, http, controllers, admin, um novo controller aqui chamado category controller. E aqui ele já criou para mim com o método index, create, o index aqui para listagem das categorias, visualização do formulário de criar as categorias, a parte que vai criar a categoria em si, visualização da categoria, visualização do formulário de edição da categoria, atualização dessa categoria e exclusão. Ok, vamos então aqui começar com a parte de criação de categorias. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um return view, e aqui eu vou colocar o nome da view que eu quero exibir. Vou colocar admin, aqui a gente pode utilizar o barra, porém eu prefiro utilizar aqui o ponto no lugar do barra. Então admin category ponto create. Ok, então aqui eu estou falando que eu vou buscar uma view lá dentro de resources, views, que vai estar dentro de uma pasta admin, dentro de outra pasta chamada category, e vai ter o arquivo create.blade.php. Vou criar esse arquivo lá então, dentro de resources, views, admin barra category, e crio aqui o create.blade.php. Então, é basicamente essa parte aqui, sem o .blade.php, copio e colo aqui. A única diferença é que eu prefiro utilizar aqui o ponto no lugar do barra. Dou um enter, e aqui vou colocar um texto qualquer. Vou colocar aqui ele estendendo lá do meu app layout, meu layout principal da minha aplicação, e aqui um texto qualquer. Agora a gente faz aí o formulário. Ok, bom, agora eu quero acessar essa página. Venho então localhost barra admin barra category barra create. Dou um enter e página não encontrada. Por que isso? Porque eu ainda não registrei lá a minha rota, não registrei essa página na minha aplicação. Como que eu posso fazer isso então? Venho aqui em rotas, no arquivo web, e aqui eu vou registrar essa rota. Então aqui, route, vamos ver, vou criar aqui, vamos da forma mais simples primeiro, depois a gente cria aqui grupos. Ok, aqui então, resources, barra admin, barra category. Eu prefiro colocar aqui no singular, eu gosto mais de colocar no singular do que no plural. E aqui então, eu tenho aqui o resource no singular, e aqui eu estou falando o seguinte, que eu estou criando aqui nessa rota todas as rotas relativas a CRUD nesse endereço, com base nesse endereço, né? Lá no meu category controller. Basicamente, isso daqui é um atalho para mim poder fazer o seguinte, colocar route get barra admin barra category. Aqui eu passaria barra app barra http barra controllers barra admin category controller class index. Aqui eu teria o create
barra create, teria aqui storage, store, aqui o post, aqui eu teria também o delete, aqui, antes do delete eu ainda teria aqui category barra category barra edit, aqui a página, visualização da página de edição, aqui a rota para atualizar, aqui a mesma coisa ali de cima, category barra edit, aqui o update e por último o delete. Aqui destrói. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo, destrói. Isso, basicamente essa única linha aqui resume tudo isso que está aqui embaixo. Então eu vou deixar isso aqui comentado para você ter como referência e aí vamos seguir aqui com a forma mais simples, ok? Então volto lá em cima, atualizo e agora ele dá um erro para mim. Por que ele dá esse erro aqui? Lembra lá que eu falei que aqui em Layouts, esse Layout App é para usuários logados. Só que aqui na nossa rota, a gente deixou aqui, como a gente não especificou mais nada, isso daqui está acessível para qualquer pessoa. Embora tenha aqui o endereço /admin, qualquer um que acessar esse link consegue acessar essa página. E aqui nesse App Layout, ele tenta acessar as informações do usuário logado. Só que eu não estou com nenhum usuário logado, então ele gera esse erro para mim. Então o que eu tenho que fazer aqui? Proteger esse endereço aqui para somente pessoas logadas. Depois a gente vai fazer uma diferença de usuários comuns e administradores. Mas por enquanto vamos nos preocupar apenas se o usuário está logado. Então, para apenas usuários logados entrarem nessa página. Então vou dar um Ctrl X e aqui a gente já tem aqui um grupo. E esse grupo aqui, a gente está falando que ele utiliza um middleware, que o nome do middleware é Alt. Significa então que o que tiver dentro desse grupo só vai poder ser acessado por um usuário logado. Então vou pegar e vou colar aqui embaixo esse endereço. Agora quando eu volto no meu navegador e atualizo a minha página, o que acontece? Ele me manda para a página de login, porque eu ainda não estava logado. Eu vou então tentar aqui registrar, eu não lembro se eu tenho aqui já um usuário cadastrado. Então vou tentar cadastrar aqui um novo usuário. Vou chamar aqui de admin@example.com, senha, aquela senha de 1 até 8 aqui. Ok, então aqui ele deu um erro para mim, falando que a tabela de usuários não existe, então eu preciso de rodar a minha migração. Eu vou então fazer isso. Vou colocar aqui php artisan migrate fresh --seed para ele popular já o banco de dados. Ele vai limpar todo o banco de dados, criar as tabelas de novo, vai criar algum dado ali que eu já tenha colocado para ele preencher automaticamente com o --seed aqui. Se eu não passo --seed, ele não tenta popular o banco de dados. Ok, atualizo aqui, ele vai dar um erro aqui, não deu erro, então já passou, já criou aqui o nosso usuário. Agora sim eu vou lá para /admin /category /create. Ok. Se para você tiver dado erro quando você fez isso aqui, basta você voltar, atualizar a página lá de preenchimento de criação do usuário e aí enviar de novo o formulário. Ok? Então aqui ele já mostrou aqui o texto para mim e tudo mais. Então está funcionando aqui já a nossa página. Agora a gente tem que realmente criar aqui uma categoria. Já vamos aproveitar então e fazer isso daqui. Eu vou lá então no meu Create, aqui dentro de Views, a gente tem aqui o admin, tá carregando aqui, Category, Create. Eu vou pegar aqui então, vou criar o meu formulário. Então aqui eu vou colocar Form, fecho aqui já a minha tag de Form, coloco aqui o label, nome,
para name. Vou ter o input também. Esse input aqui vai ter o ID chamado name. Vai ser do tipo texto. E vai ter uma classe chamada wfull. Ok, apenas para ficar com a largura total ali. Esse formulário também vai ter um padding aqui de 6. Vou colocar aqui o texto também. Deixa eu ver a cor que eu peguei lá no home. Aqui eu vou pegar essa mesma cor aqui e vou colocar ela aqui também no meu formulário. Aqui eu vou colocar um cabeçalho com H4, nova categoria. Ele já deu uma sugestão ali de classe. Vou pegar ela, ok. Vou colocar isso tudo dentro de uma div. Vou colocar um espaçamento entre esses elementos. Para isso, vou colocar aqui o space y4. E ele vai dar um espaçamento entre o header e essa div. Aqui eu vou colocar um footer. Vai dar um espaçamento, então, entre esses elementos aqui. Header, div e footer de nível 4 aqui. Você pode dar uma olhada lá no Tailwind para saber quantos pixels que é em específico. Ok. Aqui no meu footer eu vou colocar aqui uma classe do tipo, falar que ele é um flex e vai aliar os itens lá no final ali do meu rodapé. E aqui eu vou colocar um botão. Esse botão aqui eu vou colocar uma classe nele, vou colocar um fundo. Vou pegar aqui um verde, cor 500, texto branco, padding X de 4, padding Y de 2, cantos arredondados também. Ok, acho que já tá bom. E aqui, cadastrar. Ok, ou salvar. Ok, atualizo aqui e a gente já tem aí uma base do nosso formulário. Não tem muita formatação feita, você pode ver que o nosso CSS aqui não pegou. Isso porque eu preciso compilar novamente lá o meu CSS. Então aqui, vou colocar sail yarn run dev. Para ele compilar aqui em modo de desenvolvimento. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele ainda vai ficar observando para mim quais que são as mudanças, o que eu estou mexendo aqui na minha aplicação e vai ficar compilando ali a todo momento o meu CSS. Aqui, nesse caso desse comando, eu não consigo rodar ele com o sail. Eu preciso de rodar ele direto na minha aplicação. Se você não tiver e não quiser instalar o sail na sua aplicação, você pode apenas rodar o sail não, perdão, o yarn na sua máquina. Você pode apenas rodar aqui o sail yarn run build. E aí, toda vez que você mudar, você faz essa alteração. Aqui não é rondex, é rondet, para ficar com os cantos arredondados aqui. Vou colocar também esses cantos arredondados lá no meu input. Ok, acredito que já está bacana. Aqui eu tenho apenas que definir o texto ali para uma cor diferente, né, tá? Com a cor não muito boa ali. Então vou pegar um gray 600 aqui, acho que vai ficar bom. Ali eu vou precisar de compilar de novo. Atualizo aqui e prontinho. Já está pronto aí a base do nosso formulário. Agora eu preciso de criar a minha categoria. Vou então aqui definir esse formulário como method post. Ok. Aqui então vou digitar qualquer coisa, clico em salvar e aí ele já deu um erro aqui para mim, falando que o método post não é suportado aqui por essa rota. Então aqui eu tenho que definir a rota ali. Então aqui eu vou colocar aqui na minha action, vou colocar ela para poder enviar lá para minha rota. Vamos ver aqui o que a gente tem de rotas. PHP Artisan, então PHP Artisan, route, list. Dou um enter e ele vai mostrar aqui para mim todas as rotas, todos os endereços criados aqui na minha aplicação. Aqui você pode ver o seguinte, a gente tem aqui a rota de criação de dados, apontado lá para o store,
que é o que cria os dados. O nome da rota é esse daqui, category.store. Essa rota, esse controller, ele está dentro de admin. Então eu quero colocar aqui o prefixo como sendo admin.category.store. Eu não quero apenas category.store. Por quê? Porque meu usuário comum também vai ter uma rota category. Se eu deixar dessa forma aqui, vai gerar confusão, vai gerar problema. Então eu vou colocar dentro de admin mesmo. Como que eu posso fazer essa alteração? Vamos ver? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo grupo. Então, root. Aqui eu vou colocar um prefixo e vou colocar que essas rotas vão ter um prefixo chamado admin. E aqui eu crio um novo grupo e aqui eu vou passar uma função e movo essa rota para dentro desse grupo. Deixa eu formatar aqui e pronto. Agora o nome da rota é para ficar admin.category.store, admin.category.index e todos os outros. Volto aqui, deixa eu limpar aqui o meu terminal e vou rodar o comando para listar as rotas novamente. E agora aqui eu já tenho o... Aqui não é o prefixo, aqui é o name, né? O prefixo ali é outro. A gente já muda também. Deixa eu ver aqui. Atualizo aqui. E agora sim, aqui no name ele já pegou. Aqui o prefixo seria para a gente não ter que ficar aqui, porque depois a gente vai criar outras rotas. E aí, para não ter que ficar repetindo toda hora admin, a gente pega e adiciona aqui o prefixo. No caso aqui o prefixo vai ser apenas admin. E aí eu posso tirar o admin daqui de baixo. Ok. Vou dar um enter aqui e outro aqui. Ok. Volto lá nas minhas rotas. Vou atualizar aqui a minha listagem. E aqui agora eu continuo tendo admin /category. E aqui os nomes agora da forma que eu quero. Ok. Vamos então agora para voltar aqui para a nossa view. Create.blade.php. E aqui eu coloco root admin.category.store. Volto no meu navegador, atualizo aqui. E aqui ele não vai dar, né? Eu tenho que voltar lá para o formulário. Voltei aqui. E atualizo aqui. Agora eu vou digitar qualquer coisa. Coloco para poder salvar. E ele gera um erro para mim, falando que a página está expirada. Isso porque o Laravel ele tem uma proteção aí nos formulários que a gente precisa passar aqui. Agora, uma tag aqui do Blade, que é CSRF, para poder proteger o envio dos formulários que tem aqui no Laravel. Ele tem essa proteção de CSRF. Depois você pode estar procurando aí, é uma técnica de invasão utilizada. E aí, se a gente não utiliza essa tag, ele mostra aquele erro ali pra gente de página expirada, como se o formulário fosse inválido. Então agora eu volto aqui, atualizo o meu formulário, digito aqui, clico em salvar e ele retorna para mim uma página em branco. Isso significa o quê? Que ele conseguiu chegar lá no meu controller, no category controller, aqui no método store. Só que aqui eu não estou fazendo nada, então ele simplesmente mostra para mim uma página em branco. Eu vou colocar aqui um dumping die. O que faz o dumping die? Ele vai pegar, vai imprimir na tela o que eu colocar aqui, o valor de qualquer variável que eu colocar aqui, o texto que eu colocar aqui, e em seguida ele vai finalizar a execução dessa aplicação. Se eu tiver mais coisas aqui, ele não vai executar, ele vai finalizar aqui. Seria como se eu estivesse colocando um var dump, coloco aqui o texto que eu quis, em seguida um die. Seria a mesma coisa, apenas o dumping die aqui, além de fazer essa mesma exibição, ele faz isso com aparência muito mais útil aí pra gente, bem mais formatado aqui na tela. Quando a gente tem um array, ele facilita a gente visualizar e ele colore e tudo mais. Então aqui a gente vê que chegou a informação aqui. Eu atualizei novamente, ó, coloquei para reenviar o formulário e mostrou para mim aquele texto lá. Agora eu tenho que criar a minha categoria. Você lembra que eu tinha falado lá de preencher os dados? Eu vou comentar aqui esse fillable e a gente vai ver o erro que vai gerar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, lá no meu store
eu vou falar aqui que vou criar aqui a minha categoria, category, create, e aqui eu vou pegar lá de request, pego aqui all. Isso vai pegar o que? Todos os dados que eu mandar lá pelo meu formulário, de todos os campos, ele vai pegar e vai passar aqui como se fosse um array. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e vou colocar um dumping die nesse request all. Vou salvar, volto aqui, atualizo e a gente pode ver aqui os dados. Ó. Aqui está o token, que foi o único dado que veio. Isso por quê? Porque provavelmente a gente esqueceu de colocar o name lá no nosso campo. Aqui a gente passou o ID, mas não passou o name. Então aqui em name eu vou colocar name também, que é o nome da coluna que eu quero preencher lá. Ok, vou voltar para o meu formulário, atualizo, vou colocar aqui nome da categoria. Salvo. E agora ele veio aqui o token, que é o token de validação para verificar se está expirado ou não. Foi adicionado via esse CSRF aqui. E o nome, que é o input que eu coloquei lá no meu formulário. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos tentar criar essa categoria. Vou pegar aqui, vou falar que category, ele já importa para mim lá automaticamente aqui o model. Category, dois pontos, create, request all. Então, estou pegando todos esses campos e passando ali para criar a minha categoria. Vamos ver o que vai acontecer. Continuar. E ele dá esse erro para mim, falando que o campo underline token não é uma propriedade preenchível do meu model. Eu não posso preencher esse model dessa forma que eu estou colocando. Para ele não dar o erro, eu teria que colocar como se fosse o seguinte. Category igual a new category. Depois eu falo que category name é igual aí o nome da coluna lá que eu quero acessar na minha tabela, mesmo nome que eu vou colocar aqui. Então name, e aqui eu pegaria request get name. Em seguida colocaria category save, para mim poder salvar isso no banco de dados. Vai funcionar dessa forma? Vai. Vou fazer o seguinte, vamos fazer essa criação. Category, dumping die, né? Depois em category. Ok, atualizo aqui e olha o que aconteceu aqui. Ele deu um erro para mim, falando que o campo user ID, que foi o relacionamento que a gente criou, não tem um valor padrão, ele é obrigatório. Então eu tenho que informar qual que é o usuário que criou. Como que eu posso obter essa informação? Eu coloco aqui category, o campo que eu quero preencher, user ID, e aí eu posso utilizar aqui uma função do Laravel, que é o auth. E aqui eu pego o ID. Aqui eu estou falando que eu quero pegar o ID do usuário que está logado no sistema. E aí ele vai passar ele para cá. Ok. Salvo aqui, atualizo. E agora ele criou a minha categoria. Ó. Categoria, nome da categoria. O ID do usuário foi o usuário 1 que criou. O ID da categoria é o ID 1. Data de atualização agora. Data de criação também agora. Quando eu atualizar, vai mudar apenas o updated at e o created at vai se manter dessa forma. Bom, dessa forma resolve? Resolve, mas tem uma forma muito mais simples da gente fazer a mesma coisa. Vamos lá. Aqui, quando eu passo o create, a gente tem aqui, eu posso passar dessa forma, category, dois pontos, create, e passar aqui o request all. Ele vai fazer a mesma coisa. Tem apenas um detalhe que a gente já vai ver o que é. Aqui ele voltou para aquele erro, e agora eu volto aqui no meu model e vou descomentar isso daqui. Eu agora estou falando que aqui esse campo name e o user ID, ele pode ser preenchido via um formulário, via um array, como estou passando ali via o array. Então aqui, isso aqui ele retorna o array, em seguida passa aqui para o create. Agora é para ele criar a minha categoria. Vai dar um erro de novo. Qual que é o erro? User ID não tem um valor padrão. Afinal de contas, lá no meu formulário não tem o campo de user ID. Primeira coisa que a gente poderia pensar é em criar aqui um campo input aqui oculto
e aí passar o ID do usuário. Só que se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Alguém que tem acesso ao painel administrativo pode ir lá no meu formulário, editar ele e trocar o ID do usuário. Não é minha intenção de abrir essa brecha, então eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar e utilizar os recursos do PHP. Eu vou criar aqui então um novo array e aqui eu vou colocar 3 pontos em seguida. Então basicamente eu estou criando aqui o mesmo array, só que agora eu vou fazer um array merge aqui, seria como um array merge, só que de uma forma mais nova, com os novos recursos aí do PHP. E aqui eu vou criar o user ID mais uma coluna nesse novo array e passo aqui o ID do usuário que está logado. Ok, volto lá então, atualizo aqui a minha tela e agora a minha categoria foi criada. Se eu salvar isso aqui, category é igual, em seguida eu vou dar um dumping die, category, ok, volto aqui, atualizo e ele já criou, agora já está no ID 3 da minha categoria, está funcionando da mesma forma, só que com código mais limpo. Ainda dá para a gente poder mudar isso daqui, eu prefiro fazer de outra forma ainda, que vai garantir que sempre vai pegar o ID do usuário logado, independente de qual lugar eu esteja criando a categoria, sem precisar de ficar repetindo isso daqui, ok? A gente vai aprender a fazer isso mais na frente, a gente vai aprender esse recurso. Em seguida aqui então eu vou fazer o seguinte, eu já criei a minha categoria, e aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou dar aqui um redirect para a rota, e aqui eu vou passar qual que é a rota que eu quero, que é admin.category.index. Eu quero que volte para a minha listagem de categorias. Aqui na listagem de categorias a gente não tem nada aqui, o index ainda está em branco, está vazio. Eu vou colocar aqui apenas um return nas minhas categorias. Aqui então eu coloco category all e ele vai retornar todas as categorias. No próximo vídeo a gente vai fazer essa página aqui de index e tudo mais. Mas por enquanto é apenas isso. Volto aqui, atualizo e ele me mandou lá para a página de listagem de categorias. E aqui ele exibe um array aqui com todas as categorias que eu tenho criadas. Ok? Se você tiver uma extensão aí para formatar JSON, ele vai exibir com aparência melhor para você. Varia do navegador essa aparência aqui. Ok? Então, é isso o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e até a próxima.